Olá pessoal, está no ar a TV Dinheirama, segunda edição. O assunto de hoje são as opções disponíveis no mercado para que nós possamos aplicar nosso dinheiro. Fiz uma pequena apresentação disponível também em PDF, onde eu falo um pouco sobre as vantagens, desvantagens e características de cada uma dessas modalidades encontradas por aí. Vamos começar então pela caderneta de poupança, que é a mais simples e a mais conhecida de todos nós. A ideia dela é ser realmente simples, então qualquer um pode pedir ao seu gerente que crie uma poupança já tendo uma conta corrente em um banco. Ela não tem cobrança de imposto de renda, não tem taxa de administração e em caso de falência do banco, o Fundo Garantidor de Crédito oferece até R$60 mil ao dono da conta para que ele possa ter parte dos seus prejuízos ressarcidos em algum problema. Como ponto fraco, ela tem a baixa rentabilidade, que todos sabemos, mas em contrapartida oferece um risco muito baixo. Agora vamos ao termo renda fixa, que é bastante falado na rua e nos bancos, e vamos entender um pouquinho mais o que é isso. Renda fixa, na verdade, são os títulos públicos emitidos pelo governo, as opções de títulos privados dos bancos, que são os CDBs, os fundos de renda fixa, que os gerentes nos oferecem bastante, e os fundos referenciados DI. Como característica, esses produtos de renda fixa normalmente oferecem risco muito baixo e uma rentabilidade que vai de baixa a média. Detalhando um pouquinho melhor agora essa categoria de renda fixa, vamos falar um pouquinho sobre os títulos públicos, que são títulos da dívida pública agora oferecidos através de um site, para que qualquer pessoa que tenha um CPF possa comprá-los. É tido como a aplicação de menor risco existente no mercado, uma vez que o risco do país quebrar é muito menor do que o de algum banco ou de alguma instituição financeira. A rentabilidade muitas vezes é maior que a de alguns fundos e produtos bancários, e a gente vai entender isso um pouquinho melhor quando a gente falar de fundos de renda fixa. Então é uma opção interessante, qualquer um pode fazer isso, e os títulos têm vencimentos em datas diferentes, e alguns artigos também já publicados no Dinheirama que detalham bastante essa opção. Ainda em renda fixa nós temos os títulos privados, que são os CDBs, que são títulos de dívidas de bancos. É importante lembrar que o risco desse produto está atrelado à solidez da instituição financeira escolhida, e quanto menor o banco, maior é a rentabilidade paga por esse banco anualmente, ou seja, ele oferece mais dinheiro para que você acredite nele e financie suas dívidas. É importante lembrar que não tem taxa de administração. Esse produto pode render mais que alguns fundos DI ou fundos de renda fixa, e esses CDBs estão sempre atrelados à rentabilidade do CDI. Então é comum você ouvir alguma coisa do tipo, esse CDB rende 85% do CDI, 90% do CDI e assim sucessivamente. O valor mais alto, é lógico, é o mais interessante. Depois de falarmos então dos títulos públicos e privados, vem os fundos de renda fixa, que na verdade são produtos geridos pelo banco e que aplicam nessas duas opções que nós acabamos de falar. Então nós pagamos uma taxa de administração ao banco para que ele faça a compra e venda desses papéis que nós explicamos nos slides anteriores. É importante lembrar sempre que a composição da carteira pode afetar a rentabilidade desse produto, e lembrar também que, por causa da taxa de administração, alguns desses produtos podem acabar rendendo menos que a poupança. Então sempre se preocupem em olhar a rentabilidade líquida desses fundos e compará-las também com aplicações como a caderneta de poupança e outros que você também conheça. Existem os fundos DI, que são fundos de renda fixa comuns, como o outro que a gente viu anteriormente, mas investem em títulos pós-fixados. A rentabilidade também sempre deve ser próxima do CDI e devemos buscar pelo menos 90% desse índice. Vale lembrar que existe taxa de administração e é importante também compará-la a outras aplicações. Existem ainda os fundos cambiais, muito utilizados especialmente em momentos de crise, para que a patrimônio do correntista e do cotista possa ser protegido diante da desvalorização da moeda. Então esse é um aspecto interessante e que a gente deve levar em consideração quando pensar em momentos de crise. Evitar a especulação. Se você não conhece o mercado cambial e não conhece os riscos atrelados a esse mercado, é melhor ficar de fora, pois o risco é alto. Finalmente vemos aqui os fundos de ações, que nada mais são do que decisões de gestores, onde pelo menos 67% do patrimônio deve estar em negociação de ativos no mercado de capitais. É interessante notar que existem duas nomenclaturas comumente localizadas nos prospectos e nos produtos bancários. Os fundos passivos procuram acompanhar um índice, então quando você vê um fundo de ação
atrelado ao índice, ele é um fundo passivo, e os ativos que procuram sempre bater esses índices ou que tem na sua identidade essa necessidade de superar esses valores. Alguns outros fundos são chamados outros, procuram rentabilidade elevada, especialmente no longo prazo, caso de fundos de dividendos ou fundos de empresas exportadoras, coisas desse tipo, e a rentabilidade pode ser alta no longo prazo, mas sempre lembrar que ela está atrelada ao risco, que pode ser alta em momentos de crise como que a gente passou recentemente. Agora, um produto bastante comum nos bancos e que tem tomado bastante força nesses últimos anos, que são os fundos multimercado, que investem em diferentes tipos de produtos, renda fixa com renda variável ou renda fixa e câmbio, por exemplo. 3 opções são encontradas, dependendo do seu nível e aversão ao risco, então é importante levar isso em consideração, possuem taxa de administração e devem sempre vencer o CDI e o Selic. Esse deve ser o seu objetivo quando entrar em um fundo multimercado. Bom, eu criei um gráfico para facilitar um pouquinho o entendimento dessas aplicações, para que a gente possa enxergar o paralelo entre risco e retorno, e aqui fica fácil notar que, por exemplo, a poupança está no extremo esquerdo, embaixo, inferior, então oferece baixo risco, mas também baixo retorno, e à medida que a gente vai discutindo alguns desses produtos, fundos DI, renda fixa, multimercado, até chegar nos fundos de ações e fundos cambiais, a gente vai notando que essa relação risco-retorno vai aumentando, então alguns produtos começam a oferecer um risco mais alto, mas em contrapartida podem oferecer também um retorno mais alto. Esse gráfico deve servir para que você possa determinar qual o seu nível de aversão ao risco, e então possa se decidir com maior facilidade. Agora algumas informações importantes para finalizar. Leve sempre em consideração o seu perfil, qual é a sua aversão ao risco, em quanto tempo você vai deixar essas aplicações ou em quanto tempo você vai deixá-las rendendo e então vai passar a precisar de algumas retiradas mensais dessas aplicações. Então especifiquem se é curto, médio ou longo prazo. Pensem na sua disponibilidade de tempo, se é melhor que alguém gerencie isso para você ou se você tem disponibilidade para fazer isso sozinho. E diversificar é uma prática interessante. Você pode aplicar parte em um produto, parte em outro produto, montar uma carteira diversificada e obter uma rentabilidade talvez interessante e maior, mantendo um risco dentro do limite aceitável. Essa foi a apresentação de hoje, espero que todo mundo tenha gostado. A gente se vê na próxima edição do TV Dinheirama. Grande abraço a todos.